Vai começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e dinheiro não compra felicidade, mas compra novelo, que é quase a mesma coisa. Oi, eu sou a Renata e se você não sabe onde quer chegar, então qualquer caminho serve. Que bonita, essa frase é muito bonita, muito profunda. É verdade, né? É, eu acho que sim. E na verdade a gente vai conversar aqui e ela vai fazer sentido na nossa conversa, você vai entender. Mais ainda, vai fazer mais sentido ainda do que ela já faz sozinha. Com certeza, foi de propósito. Bem-vinda, Rê, muito obrigada por aceitar meu convite. Bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, Fê, agradeço muito o convite. Já te falei que eu já ouvi vários, então estar aqui é quase que, ai meu Deus, eu tô aqui. Que demais, obrigada pelo convite. Eu acho isso tão engraçado quando as pessoas falam, meu Deus, a Fernanda falou comigo. Gente, eu não sou nenhuma celebridade, ainda. Tá? Quem sabe um dia. Veja bem, ainda, né? Daqui um ano é a Fê do podcast. Quem sabe, estamos lutando para isso. Exato. Mas olha, por enquanto ainda não é assim lá grande coisas, mas tudo bem, eu fico feliz porque vocês ficam felizes. Estamos aqui, é isso que importa. Mas antes da gente começar o nosso podcast, eu preciso dar os recadinhos da paróquia aqui de toda semana. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue a gente lá no Spotify, SoundCloud, Instagram. Não esquece que os episódios estão sendo subidos também lá no YouTube. Lá também me dá uns minutinhos assistindo. Vai lá, ouve. Quem sabe um dia a gente não começa a monetizar com esse YouTube, vai ser importante. Assina lá no iTunes, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário. É muito importante pro podcast e ainda não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir essas frases motivacionais que a gente fala aí no começo, né? Essa da Rê, por exemplo, é muito importante. Número 2, estampas exclusivas. Sim, podcast tem estampa exclusiva de camiseta e a gente tem estampa em parceria com as artesãs convidadas. Renata está convidada agora ao vivo e a cores aqui pra gente fazer uma estampa junto. Ai, meu Deus. Que legal. Vai lá no nosso site, o link pra comprar tá na bio. A gente tem camiseta infantil, tem feminina, tem ecobag, tem caneca. Olha, tem presente pra todo mundo. Tá chegando Natal, hein? Parece que não, mas Natal tá aí. E tenho certeza que aquela tua amiga artesã, a sua mãe, sei lá, sempre tem alguém que vai adorar um presente lá da lojinha e ainda vai ajudar a gente a continuar com esse podcast. O difícil vai ser escolher qual delas, né? Porque é uma mais linda que a outra, meu Deus. Vai ter que comprar uma de cada mesmo. Já vai preparando aí o dinheiro, vai juntando a graninha, compra uma de cada que tá tudo certo. Exato, eu acho que vale mais a pena. Pra comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. E número 3, muito importante, o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Tem apoio a partir de 5 dinheirinhos, olha só. 5 dinheirinhos por mês já ajuda a Fê aqui, mas eu vou ficar muito feliz se você der mais, é óbvio. Quanto mais você puder dar, mais feliz eu vou ficar. Eu não sabia que era só que 5 dinheiros, Fê. Terminando aqui, Olha vou só. lá fazer minha inscrição. Pode ter certeza disso. Dá pra começar com 5 dinheirinhos. Se todo mundo que ouve me der 5 dinheirinhos, eu já tô bem rica, tá? Pois é, ou não precisa estar bem rica, pelo menos tá pagando os boletos, né, minha gente? Porque... Exato, bem rica eu exagerei, mas realmente, já é um bom começo. Exato. Além de você ser nosso melhor amigo lá no Instagram, quando você apoia a Fê, que tem conteúdo exclusivo pra vocês, você também pode fazer parte do grupo do Telegram, vira uma pé de mesa. Lá no Telegram a gente conversa o dia inteiro, a gente fala de tudo, uma ajuda a outra e, muito importante, você recebe o episódio antes de todo mundo. É exclusividade. O link pra apoiar também tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigada pra quem me apoia, muito obrigado pra quem vai apoiar. Isso faz com que eu continue fazendo conteúdo pra vocês toda semana. Bora pro episódio! Começar com o papo que a gente quer falar aqui, sobre o tema que a gente tem, eu queria que a Renata se apresentasse, falasse um pouquinho. Quem é a Renata? Como que você começou nessa vida aí do artesanato? Conta pra gente. Eu sou a Renata, pra quem ainda não identificou, do Espaço Sem Nó. Muita gente me conhece pelo Ponto Sem Nó, né? Mas eu fiz essa mudança aí tem uns dias.
exatamente por conta das mudanças que está acontecendo com a Renata. Eu acho que a gente está em constante mudança e isso, para mim, 2020 foi crucial, né? A Renata, eu sou secretária de formação, mas aprendi a fazer crochê, tricô por hobby, porque eu sempre gostei muito. A minha mãe faz muito bem, a família dela toda, assim, faz excelentemente bem. E aí, uma vez eu vi uma peça e falei, cara, por que eu vou comprar se eu posso aprender a fazer? E foi assim que eu fui começando. Pego um negócio aqui, outro ali e fui aprendendo. Só que o meu maior problema era aprender no mundo dos destros, né? Porque eu sou canhota. Mais uma canhota! Vai entrar pro clubinho do Átila, da Dani. Aí, achamos mais uma canhota, Átila, pra fazer parte do seu clubinho. E esse clubinho aí vê, eu acho que várias dificuldades, né? Dificuldades que a gente já vê num dia a dia que às vezes passa batido pra muita gente. Então eu comecei a ver essa dificuldade. E lá, quando tudo era mato, ainda não tinha vídeos no YouTube, não tinha nada disso, né? Sim. Então, eu comecei a procurar. E a minha mãe não sabe me ensinar. Ela é destra? Ela é destra, então ainda assim era mais difícil. Tá, pra dificultar um pouco, né? Se você já não tem paciência pra ensinar, imagina quando você é destro e a pessoa é canhoto, quando você tá falando de crochê, que faz toda a diferença, né? Ela não é uma pessoa que ela sabe ler gráficos, então ela não sabia explicar gráficos. Ela faz o crochê dela de olho. Ela olha uma peça e copia, olha só. Minha avó. Ah, igualzinha a minha avó. E eu não, eu sou meio nerd, né? Então eu gosto de ter ali o meu gráfico, o meu papelzinho e seguindo. Estudar direitinho. Exato. Que história é essa de ver de olho? Não sei o que é isso, não. Tem que estudar. Não consigo. E até hoje, assim, eu olho, poucas coisas eu consigo fazer de olho. Então, não me desenvolvi nessa situação. E eu comecei a fazer, então, crochê, comecei a ver algumas coisas que eu não conseguia aprender sozinhas e foi aí que eu comecei a seguir, né, as nossas influencers, muitas estão aí até hoje. E foi daí que eu entrei mesmo. Depois que eu comecei, eu já tava fazendo algumas peças que eu queria trabalhar, tipo, fazendo brincos de crochê, algumas peças assim, eu comecei a fazer pra vender. E fiz, assim, várias feiras, várias coisas, isso nas horas vagas, né? Então eu trabalhava, né, numa empresa e fazia os meus bazares de fim de semana, à noite, a jornada dupla, passava de madrugada preparando material, sabe? Então fui, assim, me jogando mesmo porque era isso que eu queria, mas eu ainda não sabia exatamente o que, sabe? Eu queria fazer alguma coisa de empreendedorismo dentro do artesanato, mas eu ainda não sabia o que. Mas você aprendeu quando pequena ou você acha que você não aprendeu justamente por conta de ser canhota? Ou porque você não teve interesse também? Nunca, não. De pequena nunca apareceu assim, porque a minha mãe, ela faz de... Não porque ela gosta, ela faz tipo, não tô fazendo nada, vou fazer. Hoje porque eu incentivo, mas não porque ela gostava. E quando ela era na família dela, eles tinham que fazer as próprias roupas. Então era muito caro você comprar roupa pronta, né? E minha mãe é do Chile, então lá, minha filha, o frio é puxado, então é isso. Olha só, não sabia que sua mãe é chilena. Ela e ela morava no sul ainda, que é mais frio, né? E aí as roupas deles na época, pra ter, assim, era eles que tinham que fazer. Então, por isso que ela pega muita coisa de olho, né? Porque é isso, tinha que ver o tamanho e tal, e já fazia na hora, né? Mas você não acha que teve a ver, então, com ser canhota? Foi só, acho que você não teve interesse, ela também não ensinou? Não indo, tinha, assim? porque eu lembro que quando ela fazia, e eu era muito pequena, então não lembro, assim, de ter tido interesse, sabe? Entendi. A minha avó, por parte de pai, até fez por muito tempo, mas eu também não lembro dela fazendo, porque ela aí começou a ter problema de vista e tal, e eu sei que ela fez porque eu tenho herança de muitas peças dela. Tá. Que ficou e eu guardei, então só por isso que eu sei que ela fez, mas eu mesma nunca vi. A minha madrinha fazia muito, e aí sim ela foi me ensinando, já que eu não encontrava vídeos, aí ela que me ensinou a ler gráficos, ela que ensinou tudo. Só que ainda lá no começo, ela faleceu, perdi minha professora. Então, aí eu tive
que me virar na internet mesmo. Entendi. Porque as irmãs da minha mãe que manjam muito estão lá no Chile. Verdade. Então, eu não tinha outras, entendeu? As minhas tias que manjam muito mesmo, inclusive uma que é canhota e faz como destra, porque ela foi obrigada a aprender como destra, porque falavam pra ela que tava errado fazer como canhoto, né? Numa época em que era errado, né? Sim. Então, ela fazer o fazer o certo era fazer que nem os destros, e ela só faz como destra. Tá aí um assunto bem interessante, tem nada a ver com o que a gente vai conversar, mas a gente já falou disso, essa coisa de canhoto, né? Como pra quem... Pensando no crochê, eu acho que deve ter algumas técnicas mais específicas que são mais difíceis de se aprender via internet do que outras, né? Porque... O tricô é muito difícil. É difícil? É difícil pra aprender. Na verdade, assim, hoje eu acabei desenvolvendo uma visão de destro, porque eu olho um destro fazendo e eu sei fazer. Mas é isso, a minha jornada já ganhou um tempo aí. Mas naquela época, eu fui tentar ver, eu não via nada. Olha só. Eu não entendia nada. A minha irmã, a mais nova, ela é canhota. E ela não consegue ver vídeos de destro e aprender com vídeos de destro. Já teve várias vezes que eu tive que pegar meu celular, eu gravar e mandar pra ela. Aí ela conseguia. Pra ela entender. Caramba, olha que interessante. Eu acho que essas técnicas de tecer, né? Tipo crochê, o tricô, são mais difíceis, porque realmente faz muita diferença. Não sei, é mais importante a mão. Não sei dizer, mas... Tanto que eu e a Rô, a gente tá brincando com a minha outra irmã que mora longe, e nós duas, canhotas, ensinamos a destra como aprender a crochê através de vídeos, enfim. Nossa! E o nosso ponto, por exemplo, pra fazer amigurumi, ele sempre foi estranho, mas a gente nunca entendeu por quê. Pra gente era normal, porque o meu era assim e o dela também. E ninguém falou pra gente, tipo, tá certo ou tá errado. Passado um tempo, a gente foi entender que o nosso ponto era o ponto baixo cruzado. Sei. Que já sai naturalmente, não é uma coisa forçada, entendeu? Então hoje a gente sabe que a gente faz... O nosso normal é o ponto baixo cruzado, mas porque é o natural. Que pra gente que é destro, não, né? É verdade. E aí, essa semana, a minha irmã, essa que mora fora, comprou uma receita de uma moça que ela disse que ela faz tudo no ponto baixo cruzado. Eu falei, yes! Oba! A gente não vai precisar ficar pensando. Porque tem isso, né? A gente tem que pensar pra fazer certo, né? E aí, esse projeto não vai precisar. Nossa, eu vou fazer mais um episódio aí... O artesanato no mundo dos canhotos. Tem bastante história, né? Vai ter, com certeza. Mas tá aí uma curiosidade off-topic aqui. A gente saiu um pouquinho do tópico, mas tudo bem. Opa, desculpa. Vida real, é isso aí, gente. Aí eu ainda fico puxando corda, adoro puxar uma conversa. Mas vamos lá, vamos voltar pro tema aqui. Antes da gente começar, na verdade eu queria falar sobre uma curiosidade, sobre essas palavras que a gente usa, né? Muita gente fala sobre insumos quando a gente tá falando de material. Tem gente que usa material, que é mais geralzão, insumos ou matéria-prima. Todas elas estão certas, não acho que tá errado nenhuma delas, mas queria contar pra vocês o que é cada uma. Matéria-prima é diferente de insumo. Matéria-prima é o material base do produto. Insumo é o conjunto de todos os fatores necessários para a fabricação de um produto. Então, um exemplo. A matéria-prima, por exemplo, é o algodão, que é colhido a partir das plantas. Aí o algodão pode ser transformado em fio, que também é considerado uma matéria-prima, que pode ser transformado em tecido, entendeu? Matéria-prima é realmente aquilo que vai sendo transformado. Já o insumo, ele é todo e qualquer tipo de material utilizado para produção, qualquer tipo de produção de produto, mas não necessariamente ele vai fazer parte dele. Então, o maquinário pode ser considerado um insumo, uma ferramenta pode ser considerada um insumo. Então, se a gente falar de uma loja que vende fios e agulhas, a gente tá falando dos insumos. Mas é só mais uma curiosidade, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, que a gente entende. Eu mesma vou falar vários jeitos aqui, mas é que eu achei interessante, porque a palavra insumo não é tão usada, né? Mas a gente usa muito às vezes. É verdade, não é tão usada mesmo. E dá total sentido, a gente ganhou mais uma palavra com valor pro nosso vocabulário, olha lá. Acho que é interessante aqui esse podcast, muitas curiosidades, muitos ensinamentos, por isso que vale a pena apoiar esse podcast.
Já puxando o gancho aqui, que a Fefe entendeu? também é cultura, olha só, cultura literária, né? Também, muita cultura aqui. Mas vamos lá, vamos pras perguntas. Da onde surgiu essa ideia de começar a vender material, Rô? Conta primeiro como é que começou, o que você tava fazendo. Então, eu tava nesse momento que eu comentei com vocês de estar em bazares, estar em lugares, e aí já começaram a aparecer algumas questões de amigos me pedindo algumas peças por encomenda, enfim. E surgiu uma pessoa me pedindo coisa com fio de malha. E eu já segui a Mari nessa época, né? Não sei quem não conhece a Mari pra gente miúda. E, inclusive, eu já via já via muita dificuldade em achar o fio de malha, porque Sim. a gente tá falando aqui, estamos em 2020, mas eu tô em 2016. Então, eu já tinha passado 2015 inteiro procurando o fio de malha. Sim. E não achava. Tinha ido em 25 de março, tinha ido já em vários lugares. Além deles serem mais caros, não tinha variedade de cores. E as pessoas que tinham venda desses fios, era tudo por WhatsApp, era tudo numa situação de venda e compra que não me agradava. E aí eu procurei se tinha algum site, se tinha alguma coisa, e não tinha. Tipo, não vendia em nenhum dos grandes bazares online. Não tinha, simplesmente não tinha. É verdade. E aí a gente tava aqui, tanto com meu pai e com a minha irmã, desempregados. Os dois caçando emprego na época não achava. E aí eu falei pro meu pai, pai, dá uma olhada, tô vendo que tem muita procura, o que você acha? E a gente já tava procurando os fornecedores, né? Eu já tava falando com alguns deles, e um era aqui no interior de São Paulo. Eu falei, a gente pode tentar um primeiro momento, ver como a gente faz. Pra vender, a gente vai lá buscar, pra gente não ter um custo de frete, né? E vamos ver, o que você acha? Ele, ok, vamos tentar. Fiz esse primeiro investimento, fui lá, menina, voltamos com fio que eu tive que vir segurando, assim, pra eu caber no carro com um monte de fio, entendeu? Pra valer a pena a viagem. E fio de malha é um negócio extremamente volumoso, né? É volumoso, é pesado, mas ok, a gente foi no primeiro momento pra ver, porque aí a gente viu cores que eu nunca tinha visto aqui em São Paulo, entendeu? Eu nunca tinha acessado essas cores. E ok, aí eu mandei despretensiosamente uma mensagem pra Mari, mandei pra uma outra pessoa que não era do fio de malha, mas era uma pessoa grande, e numa primeira vez que a Mari falou, gente, tem uma pessoa lá de São Paulo vendendo. Menina, em 3 dias meu estoque acabou. Uau! Tudo, sabe que é tudo? Aí eu falei, Sim. pai, peraí, tem alguma coisa que a gente pode, né? Pode dar certo isso, né? E aí, Fê, eu já tava naquela busca do que eu comentei com você, de que eu procurava algumas coisas, como aprender na internet e tudo mais, e não tinha, simplesmente não tinha. E eu sempre fui, tipo, do blog, né? Então eu falava, gente, como eu não tenho um blog ensinando pontos básicos, como ler o gráfico, sabe? Essas coisas assim. E simplesmente é isso, gente, não tinha. Pior pra canhoto, não tinha. Aí... ainda não tem, na real. Acho que pra canhoto a gente ainda tá com um buraco, Até né? que tem, Fê. Até que tem. Tem muita gente que inverte o vídeo. Espelha o próprio algumas vídeo. Algumas coisas dá certo. A grande parte dá certo, mas depois... mas já tem algumas professoras fazendo, sim, pra canhotos. Então hoje você já consegue ver mais. O que eu fazia quando eu tava dando aula presencial eu aprendi a fazer com a mão esquerda o básico pra eu poder ensinar, porque realmente é impressionante como faz diferença, né? Faz, porque é isso, ainda mais se você tá ensinando, é o que eu comentei com você, minha irmã não consegue ver um destro fazendo, porque ela era, na época, né, que eu comecei a ensinar ela, total iniciante, então não fazia na cabeça dela sentido. Então, pra quem ensina, cara,
Desculpa, mas... Precisa aprender pelo menos o básico, né? Tipo, fazer umas correntinhas e uns pontos baixos. Nem que ele saia todo torto, nem que... Isso, o meu sai... Não, gente, o meu sai num nível que, assim, parece que eu nunca peguei numa agulha. É impressionante, mas eu consigo ensinar o movimento, que eu acho que é esse que é o ponto, Exato. né? E aí, a gente vendeu tudo, já falei de novo com o fornecedor e falei, olha, vou pegar mais um lote, já vai separando aí o que você tiver e eu vou. E aí foi que a gente montou, só que assim, Fê, era muito desgastante a gente fazer esse atendimento por WhatsApp. Porque, cara, o volume que a gente teve de pessoas procurando, de muita gente que às vezes queria realmente comprar e muita gente que era xereta, tipo, então... A cada 10 mensagens, uma realmente comprava. Então, o tempo que eu perdia para aquelas pessoas, né? Porque a gente tem que pensar nisso, numa coisa que seja fácil, que facilite. Aí que eu montei o site. Então, a gente começou a colocar tudo no site e fazer a separação de lotes. Então, pedir para os fornecedores tentarem mandar para a gente quantidades maiores de algumas cores, exatamente para a gente conseguir fazer que isso funcionasse dentro do site, né? Sim. Então foi assim que a coisa começou. Então meu pai e minha irmã que ficavam nessa parte cuidando dos clientes mesmo, né? Atendimento, pacotes, envios, porque o frete também, por mais que nunca foi tão barato, né? Naquela época era muito mais barato. Então... Sim. Muito também não. Era mais barato. Porque a gente fala tanto de hoje o frete tá caro, mas é o que é. Frete sempre foi algo que às vezes a gente deixa de comprar por conta do frete, só que a gente tem que entender que faz parte da compra de um produto. Não tem jeito. Então, quando você for pensar em comprar algo pela internet, você vai ter a facilidade de várias coisas, mas você vai ter esse custo do frete, infelizmente. Exato. E a gente sempre falava, tipo, olha, gente, a gente já não sobe tanto os nossos preços. Por isso, exatamente, né? Porque você consegue embutir o seu frete dentro do seu preço. Então, porque o que começou a ter de gente pedindo, frete grátis, não sei o quê. Cara, não dá. Ou eu embuto frete grátis dentro do meu produto e meu produto sobe de preço. Não, ainda mais fio de malha, que é algo pesado, né? Não é, sei lá, uma coisa que o frete é baratinho. Não, o fio de malha, sei lá, é 1 quilo pelo menos que vai cada vez, né? Isso se a pessoa comprar um, né? Isso, às vezes não vale a pena a pessoa comprar 1 quilo. Vale a pena a pessoa comprar 4, porque dentro desses 4, você vai conseguir, por exemplo, o frete de 20, você divide melhor entre 4 do que o frete de 21 só. Então, isso que a gente começou a conversar com as pessoas. Fala com algum amigo, vizinho, sei lá, compra junto pra dividir o frete e tudo mais. E aí, quando virou site, nossa, ficou muito melhor. Por mais que muitas pessoas não gostassem, porque, eu não vejo direito, espessura, isso. Aí começa outra questão da gente explicar como é o trabalho do fio de malha, né? Pois é. E aí eu acho que não é só o fio de malha, mas eu acho que todo produto que você vende tem essa chatice. Mas eu queria ver melhor. Mas eu queria ver de outro ângulo. Mas... Porra, sabe? Tipo, as pessoas parecem que elas não entendem. E tudo bem, eu acho que a gente tem que dar esse atendimento se a gente tá querendo vender, mas o tempo que isso leva, né? Muito. Tipo, a gente tem que embutir isso nesse pensamento. Se eu tô vendendo esse produto, não é só vender o produto, tem todo esse custo, né? Que, tipo, vem por trás aí, assim. O tempo que cada venda acaba levando, né? Então, é isso que eu tô falando. No WhatsApp, cara, eu perdia muito tempo com essas explicações todas. Então, no fim das contas, como eu já tava no site, só vinha quem realmente já queria, entendeu? E não quem tava fuçando ou quem tava, sabe? Por curiosidade, então, né? Nossa, já adiantou muito pra gente. Agora, você tava falando dessa coisa dos fornecedores, e eu contei esse tema lá no grupo do Telegram para as pessoas fazerem perguntas. Muita gente perguntou sobre essa história de comprar direto da fábrica, se isso funciona, como é que faz, se você precisa de um CNPJ. Tem gente que tava interessada em ter um pequeno armarinho, enfim. Tem alguns fornecedores grandes, tipo Círculo, sim, você tem que ter CNPJ, eles não vendem para pessoas físicas. Dependendo do fornecedor, você também tem que ter uma quantidade mínima de compra. Ser atacado, exato, né? Exatamente por isso, Fê, não vale a pena para eles ficarem perdendo, entre aspas, né? Tô fazendo aqui, entre aspas, sim, perdendo esse tempo atendendo o cliente, porque não é o foco dele. O foco dele é exatamente me atender, que eu vou comprar
vou fazer uma compra grande e eu faço esse atendimento do cliente, entendeu? Então, e para essa distribuição e tudo mais, para eles acaba não valendo a pena. Sim. Dependendo do fornecedor, tem alguns que atendem sim pessoas físicas. Então, vale a pena dar uma procurada. Tem outros que já não fazem mais, porque por causa disso, não vale a pena. O volume que você acaba atendendo para quanto você realmente fecha. Para eles ganharem mais tempo, era melhor eles terem, alguns deles, né? Para eles ser melhor ter um ponto de venda, alguém que faça essa venda para o cliente final, do que eles fazerem. E aí eles focam nos produtos mesmo, né? Então, meio que rola uma divisão de tarefas, né? Então, quem tem já CNPJ, quem consegue fazer uma compra um pouco maior, manda bala, procura os fornecedores. Alguns, nessa pandemia, não estavam aceitando novos clientes, então... Ah, é verdade. Tem muito fio que tá em falta, inclusive, e nem os grandes armarinhos estão conseguindo, imagina os pequenos, Exato. Né? Então, por isso, porque muita gente querendo empreender, e eu acho isso maravilhoso. Sim. Eu sou a louca do empreendedorismo, então é muito legal, mas... Veio tudo de uma vez também, né? Na verdade, Fê, eu acho que o que piorou muito essas questões todas... Aliás, piorou não, é que foram duas grandes coisas que aconteceram. Muitas fábricas tiveram que parar, então essas fábricas parando, produção não tem o que fazer, entendeu? E é uma fábrica, cara, não é um negócio assim de tipo... Sim. É só uma semana. Não, você para um processo inteiro, entendeu? De uma fábrica e ela demanda um tempo para ela conseguir continuar as situações. E outra coisa é que aumentou também a demanda de pessoas fazendo artesanato na quarentena. Ao meu ponto de vista, isso é incrível, porque as pessoas não estão fazendo só para empreender, elas estão fazendo para manter a sanidade mesmo. Como uma terapia mesmo, sim, com certeza. Exato, então, e que é muito legal, a gente tá vendo uma retomada de muitas coisas que se perderam no caminho, né? Mas eu acho que pensando ainda nessa coisa do fornecedor, vale você entrar em contato e perguntar, né, gente? Com certeza, não se dê por vencido, né? Ou fala pra ele, olha, rola uma lista de espera, sabe? Porque eles também estão, né, querendo expandir e levar pra mais lugares, né? Sim. Então, tem muitas marcas que estão fazendo isso e vale a pena sim. E talvez atacar, entre aspas, também as menores, né? Tipo, em vez de você ir atrás de uma Círculo, que deve estar com uma lista de espera gigante, procura uma outra marca um pouco mais acessível, talvez que, no seu caso, é que tudo bem, a gente não tinha na época a pandemia, mas eram fornecedores do fio de malha, eram fornecedores menores, né? Tipo, ou não, você já lidou com fornecedores grandes logo desde o começo, assim? Nunca teve. Na verdade, nem tem, não né? tem. É verdade, não tem. Não tem. A Euroroma era super forte nessa época que a gente começou com o fio de malha. Verdade. Mas eles tinham muitos problemas dentro dos próprios fios. Então, assim, eles acabaram sendo, entre aspas, atacados, porque eles não cuidavam no sentido de... Alguns fios vinham com cola, sabe? Então, eu acho que eles acabaram meio que desencanando também de seguir nessa linha. E aí, eles até têm, hoje em dia, ecomalhas e tudo mais, que ainda é um fio melhor do que o que era naquela época, né? Mas eles mesmos não dão conta. E, assim, as vendas com essas grandes empresas é um pouco diferente no sentido de que você não consegue muito bem escolher as cores. Então, eles falam assim, o que você quer? Tons de vermelho. Eles te mandam um lote de vermelho e às vezes não tem nenhuma que combine com a outra. Igual. Entendeu? Então, você fica, tipo, pra mim não fazia nenhum sentido, porque às vezes eu recebia, um lote de 200 unidades de rolo. E, no final das contas, a gente ia ver, só tinha, tipo, 2 cores, 3 com uma mesma tonalidade. Cara, imagina tirar foto de 200 rolinhos. Nossa senhora. Tirar foto, editar, subir pro site, um produto pra cada um. Aliás, aproveitando já esse gancho aí, curadoria, que é esse o ponto também, quando a gente fala de um armarinho menor, mais específico, né, mais especializado, porque senão, você vai lá no Rei do Armarinho, no seu, sei lá, no Armarinhos Fernandes, qualquer um desses aí, que não tem uma curadoria, simplesmente
simplesmente vende produto, né? E no caso do seu, a ideia era que você olhasse pro fio e cuidasse disso, né? Como é que era isso? No começo, como a gente já tinha... a gente começou a ir atrás de vários fornecedores, exatamente porque alguns fornecedores, às vezes, não conseguiam, por exemplo, entregar 2 vezes por mês, porque eles também recebem das fábricas e das fábricas eles repassam né? Então, a gente tentava meio que revezar. Então, cada semana vinha de um fornecedor diferente e aí a gente ganhava mudava a quantidade de cores que a gente tinha, porque vinha a cor de um, a do outro era completamente diferente e assim ia. E aí a gente também, como a gente usava, a gente começou a observar, né, quem tinha mais cores e tudo mais. E como vinha o rolo, né, num todo. E todos os fios que vinha com muitos defeitos, né, tipo, defeitos que a gente entende que nem vinha com cola, ou muitos nós numa metragem muito pequena, sabe? Aí a gente entendia como defeito, vamos dizer assim. Porque o fio de malha é muito específico, né? Ele já é defeituoso por si só, sempre tem problema. Sim. Mas aí a gente tentava ver por fora, por exemplo, e hoje eu tô vendo que as pessoas estão encarando muito bem a questão das misturinhas. Sim. Então, um rolo com várias cores no mesmo quilo. Naquela época, meu amor, não tinha essa. É verdade, não tinha. E a galera reclamava muito quando vinha, por exemplo, 2 tecidos num rolo, sabe? Que às vezes passava sem querer, cara. A gente tinha que ter olhos de lince pra ver isso, sabe? Vocês olhavam rolo por rolo? Rolo por rolo, com tipo lanterna do celular pra conseguir diferenciar se tinha alguma tonalidade. E aí a gente até falava, fornecedor que começa a dar muito problema, a gente meio que descartava ou pedia menos, entendeu? Mas a gente viu que, tipo, tinha marcas que só melhoravam. Hoje continuam, que é Tapeçu, Guarani, Tapeteco, eles continuam muito bem, né? Que são marcas pequenas, entre aspas, de novo, né? Não são tão pequenas, mas com qualidades muito boas, né? Falando ainda dessa história de qualidade, encalhe. Como é que funciona esses encalhes, assim? Porque você comprava achando que ia vender, de repente não vendia. Ou até essas com defeitos. Você chega a fazer algumas vendas especiais. Olha, essa aqui tá ruim, por isso que o preço tá mais barato. Eu não fiz na época, porque não me via assim na cabeça. Mas agora, nesses últimos tempos, eu fiz. Tudo que tava encalhado, eu coloquei uma marcação. Falei, baixei o preço. Por isso, né? Não dá pra manter o valor cheio. E a galera aceita muito bem. Mas a galera que aceita bem é a galera que já tá acostumada. Entendi. Entendeu? Quem tá chegando agora não entende e já quer um material perfeito. Fio de malha é muito específico, muito. né? Fio de malha é realmente um material muito difícil. Eu tenho alguns aqui em casa que eu comprei e estão encalhados aqui, porque é isso. Na hora que você vê o pacote, ele parece ótimo. E aí, de repente, você começa a trabalhar com ele, você fala, nossa, não vai servir pra nada isso, E né? aí, assim, a gente sempre teve muita dificuldade com cores encalhadas, assim, que a gente chamava na época, que eram vermelhos e rosa pink. Olha só, sério? Nossa, sempre. A vida toda a gente teve vermelhos e rosa pink encalhado em algum lugar. E qual saía mais? Cinza. Hoje são as mais pedidas, né? Cinza. Não, na verdade, assim, Fê, como a gente sempre teve muita variedade de cores, então sempre chegava, né? Mas as cores que saíam primeiro eram tons de cinza, tipo amarelo mostarda, que não vem muito, então quando vê a pessoa já comprava. Porque tem gente que já compra exatamente para deixar guardado, porque se aparecer uma encomenda já tem, não precisa ficar caçando depois, entendeu? Mas, por exemplo, a gente chegou a levar fios para outros lugares para vender. Então, eu cheguei aí pro Rio vender. Então, por exemplo, lá no Rio, levar cores escuras, preto, cinza chumbo, azul marinho, não vendia. Eu voltava com tudo de volta. Mas aqui em São Paulo sai tranquilo. Olha só. Então, lá era muito interessante porque tudo que era estampado, tudo que era muito colorido, saía tranquilamente.
Oriente, o que aqui já demorava um pouco mais. Saía, mas já saía mais devagar, sabe? Você fazia algum tipo de pesquisa ou era tudo no teste mesmo? Você só sabia isso depois de realmente encalhar um monte de coisa? Ou hoje você pensa, será que vale fazer uma pesquisa antes de comprar? Como é que é? Então, o problema é que a gente fica muito vendido no que o fornecedor tem. Sim. Porque o fornecedor do fio de malha não é indústria, né? Então a gente não sabe o que eles vão ter. Então a gente fica muito vendido no que, ok, o que você tem hoje? E aí eles fazem o mesmo processo. Eles tiram foto e mandam pra gente, a gente vai lá e seleciona o que a gente já sabe. Mas a gente tem cliente falando o tempo inteiro o que eles querem, né? Então aí facilita um pouco, porque aí a gente já sabe realmente o que comprar, sabe? Tanto que os vermelhos, rosas, pretos, brancos são cores que os fornecedores sempre tinham. Então por isso que a gente sempre tinha que pedir, né? Porque também a gente fazia esse combinado de pedir algumas cores que tava sobrando, entre aspas, no estoque deles, pra gente ajudar eles a venderem também, porque não adianta vender também só o filé, né? A gente também tinha que vender o que pra eles também tinham bastante. Então a gente acabava meio que fazendo esse bem bolado, né? Mas já teve fornecedor, cara, que eu mandei, tipo, falava pra eles, manda aí 300 quilos. Aí o fornecedor mandava 20 de uma mesma cor. Nossa. Olha, eu queria morrer. Era essa, porque ele tinha que desencalhar o negócio. Sim, aí ele mandava lá no meio pra ver se colava, pois né? Aí chegava aqui e eu vinha na surpresa. Eu falei, o que eu vou fazer com tudo isso agora, entendeu? E como que você coloca em promoção tudo isso se você tá chegando lote novo? Então, infelizmente, esse fornecedor ia demorar mais pra receber o pedido novo, por conta dele mesmo, entendeu? Sim, porque ele te enganou nessa aí, né? Ele tentou jogar ali no meio. Entendeu? Minha filha, rolava uns BO desse. Imagino. Agora, assim, tentando pensar até pra gente no dia a dia que vende produto ou que tá pensando em vender material mesmo, é importante ouvir o cliente mesmo, né? É importante você estar ligada no que as pessoas querem, no que as pessoas estão falando, no que tá vendendo, porque senão você não sai do lugar. Eu tenho visto muito, Fê, as pessoas falando assim, você vai vender, mas as pessoas não sabem como começar. Mas você tem que começar com o que o seu cliente está pedindo, né? Porque às vezes o que você gosta, entre aspas, né? Se você não fizer algo que você gosta, também o produto não vai sair com uma boa qualidade. Mas às vezes, por exemplo, as minhas combinações de cores não são as combinações que o cliente gosta. Então, o cliente às vezes vai fazer a combinação que ele quer, ele vai ficar super feliz e tudo bem. Os clientes, geralmente, falam muito mais do que a gente imagina. Do que a gente pergunta. Mais do que eu queria ouvir, mas é bom ouvir, Com né? certeza. Às vezes a gente não gosta muito do que ouve, mas vale a pena. Né? E essa coisa do encalhe também, eu acho que é outra dica interessante, mesmo pra quem não vende material, for vender produto. Às vezes tem coisa que você tem produto pronto entrega que encalhou, porque é isso que você falou. Às vezes você fez uma coisa que o cliente não queria, sei lá, ou você tá na região errada pra coisa, porque você falou da coisa do Rio de Janeiro e de São Paulo. E aí é isso, faz uma promoção. Se tem algum defeito, mostra que tem o defeito, como a gente já ouviu no episódio das meninas do Me Conta Direito, falando sobre se você vai vender algo com defeito, você tem que dizer que tá com defeito, mas mostra, né? Às vezes tem alguém interessado pra comprar. Que foi o que eu fiz com os fios também. Eu achava que não ia sair, no fim das contas saiu tudo, entendeu? Então, às vezes é isso. Você tá fechado numa visão do que você acha, mas você não sabe o que as pessoas estão achando, entendeu? Então, se você não tentar, você não vai saber. Exato. Né? Simples assim. Então, às vezes, vale a pena tentar. E como é que você escolhe o que vai ser vendido? Porque a gente fica pensando em armarinho. Quando eu penso em armarinho, a gente tava antes da gente gravar, a gente conversou e a gente ficou falando justamente sobre isso, né? As pessoas, às vezes, elas querem ir lá no Rei do Armarinho porque ela já aproveita e já compra tudo, né? Já sai de lá com todos os materiais. E aí, você pensa em variedade ou será que era melhor ter uma exclusividade mesmo? Como é que você decide isso? Ou foi acaso mesmo, as decisões? Foi e não foi. Na verdade, é um pouco do que eu tava falando ali do caminho, né? O meu caminho, que eu sempre quis, sonhei
e achei que seria o meu caminho era realmente partir para um armarinho físico. Então, de alguma maneira, o que eu queria era trazer outros produtos exatamente para aumentar o leque de produtos para você começar a vender e num momento virar um físico. Mas as coisas acontecem e o físico não rolou. E exatamente para mim, eu achei o que acabou acontecendo comigo, tá? Pode ser que não aconteça com você, mas é a minha história. Eu sempre fui muito forte no fio de malha, então trazer outros fios foi uma quebra de barreira muito grande. Parece que mas não é tão simples assim, sabe? É difícil, não é tão simples assim. Ainda mais quando a gente fala de grandes marcas, por exemplo, Círculo, Pinguim, Cisne, que já estão nos armarinhos de qualquer lugar. Então elas já são consolidadas, né? Então, eu achei que seria mais fácil. Confesso aqui pra vocês que eu achei que seria bem tranquilo. Mas no fim, não é tanto. Exatamente por isso, porque você falou. Tipo, às vezes, para as pessoas vale muito mais a pena ir num Bazar Horizonte, que é um site que tem desde... Eu não sei qual artesanato que eles não têm. É verdade. Tem tudo. Entendeu? Absolutamente tudo. Hoje, eles estão até com muitos produtos de fora, né? Importados e tudo mais. Nós, pequenos, acabamos ficando um pouco encurralados, de alguma maneira, né? Então, eu vi que, por exemplo, com o fio de malha, eu tive muita sorte, porque realmente não tinha uma concorrência e esses grandes não se preocupam em fazer essa curadoria, como a gente estava conversando. Sim. Em cuidar das cores, em cuidar de como mostrar isso para o cliente, né? Eles mandam, não sei nem como tá agora, mas há um tempo atrás, eles simplesmente colocava lá azul e às vezes mandava 2, 3 azul diferente. É verdade. Que não combinava nada com nada. Então, no fio de malha fazia muito sentido. Agora, com os outros, pra mim, eu já encontrei bastante dificuldade. Mas, por exemplo, eu trouxe nossas artes e de alguma maneira, nossas artes aqui em São Paulo só tinha eu. Às vezes vale a pena, entendeu? Fazer alguma parceria. Então, você foi vendo que valia mais a pena ir atrás de coisas que não estavam nos grandes armarinhos, né? Porque senão não faz sentido. Exato. Eu digo até por mim, assim, Fê, porque eu, por exemplo, dependendo do fio que eu vou fazer, um tricô, alguma coisa assim, eu gosto de sentir a trama, sabe, do fio, a pegada. Eu não gosto de fios... eu não sei, eu tenho gastura com alguns fios, então eu gosto de pegar. Eu sei como é, quando você pega o fio dá até um arrepio às vezes, né? Sabe? Então, dependendo do que eu vou comprar, eu vou até uma loja física, eu olho o fio e depois eu compro pela internet, sabe? Mas o primeiro contato tem que ser pessoalmente ali, Eu né? digo Renata. Eu também tenho um pouco disso. Às vezes você compra porque, sei lá, não dá pra ir no armarinho, você fala, beleza, vou fazer um teste aqui e comprar. Mas eu prefiro também ir olhar pessoalmente a coisa, né? Mas às vezes você comprar algum produto assim novo é um tiro no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Sim. Não é tão simples quanto parece. Até legal você estar dando essa oportunidade pra eu estar falando isso, porque as pessoas não sabem, né? As dificuldades todas que a gente enfrenta do lado de cá, exatamente pra trazer isso pra vocês, né? Porque parece simples, tá lá, mas não é tão simples. Inclusive, foi engraçado que foi um tema que eu já queria falar há um tempo sobre venda de materiais, mas eu não imaginei que tinha tanta gente interessada em abrir seus pequenos armarinhos, e eu achei que valia a pena a gente dizer aqui. Não quer dizer que, a Rê tá falando que pra ela foi difícil, foi bom a coisa do fio de malha, porque inclusive acho que você achou um buraco ali no mercado, no momento certo também, sabe? Foi uma sorte também, entre aspas, porque no final das contas você tava ali, né, olhando pra isso, mas pensar que não é só, eu vou comprar no atacado porque é mais barato e aí eu vou vender por um preço maior, pronto, fico rica. Não. Isso é exatamente o que não vai acontecer, só queria avisar, né? Então eu acho importante a gente dizer, eu não quero desanimar ninguém, não é a ideia desse podcast. Não, é exatamente você ter uma ideia de onde você quer chegar, né? Que é o que eu falei lá na frente. Então, Perfeito. beleza.
É até por isso que eu falei lá no começo que eu sou a louca do empreendedorismo, né? E, passado um tempo que a gente começou a ver todas essas dificuldades, todas essas coisas, eu falei pro meu pai, pra minha irmã, eu falei, olha, é o seguinte, vocês estão tocando aqui, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou investir no meu aprendizado para eu saber exatamente o que a gente está fazendo. Aí eu fiz uma pós-graduação de gestão empreendedora, exatamente para a gente entender como uma empresa mesmo, entendeu? Como que um negócio ia fazer funcionar. E aí que eu vi que a gente começou tudo errado. Então... Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Porque, na verdade, a gente tem que começar primeiro pelos números. A gente tem que começar primeiro pelas estimativas, ter uma ideia de quanto você vai gastar, né? Para comprar, para vender. Porque, no fim das contas, você compra 100, você não vende 100. Se você der muita sorte, você vende 50, né? Então, foi isso que a gente foi vendo que foi acontecendo com a gente no meio do caminho, sabe? Uhum. Então, o fio de malha foi isso. Foi sorte de a gente realmente estar numa coisa muito específica. Mas os outros fios não foi assim, né? Então, eu sabia qual era o meu caminho, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não tinha feito as contas para o meu caminho chegar lá. Sim. Então, eu fui encontrando algumas dificuldades relacionadas a isso. E é isso, a gente tem sim que saber, né, esses pormenores. Senão, você vai estar trabalhando e talvez você não tá nem pagando o seu custo, sabe? Exato. Porque não é simplesmente, vou lá dobrar o preço. Mas, cara, você vai dobrar o preço, mas você fez uma pesquisa de mercado, você sabe como que tá o seu concorrente, ele dobrando o preço, ele tá dobrando o preço também? E a grande maioria das vezes, não. Então, dobrar o preço, às vezes, não quer dizer que você vai ter espaço na fila do pão, entendeu? Sim. Porque aí você vai estar com preço maior, talvez, e não vai concorrer com ninguém, você vai estar sozinho. Eu acho que tem a coisa do trabalho invisível que as pessoas não entendem e não pagam por ele, infelizmente, né? Quando a gente fala de uma loja mais especializada, você tá pagando por um serviço que você não vê, que é isso que você falou, essa curadoria que você fazia de pegar fio por fio, sabe? Ainda faz, né? Faço, e as pessoas continuam não vendo. Isso, de pegar fio por fio, olhar se vale a pena vender ele, se não vale a pena, sabe? Porque você não quer colocar na loja só por pôr. Porque se fosse assim, né, realmente não tem o porquê. Não faz sentido. Então, eu acho que falta um pouco de conscientização das pessoas, de entenderem que você tá fazendo um trabalho que ela ia fazer se ela fosse no armarinho, olhar, escolher, sabe? Você já tá fazendo isso. Você tem que pagar por isso de alguma forma, porque é o seu tempo. Né? As pessoas se sentem na vontade de vender, porque eu penso assim, você já tem seu site, digamos eu tenho meu site, eu vendo minhas coisas. Eu já tô com o site pronto. Por que não botar um fio lá pra vender, né? Só que não é assim. Não é mesmo. Você tem que entender, vale a pena, será que ter esse fio ali naquele site? Será que é um fio bem específico pro produto que, sei lá, eu vendo receitas, e aí para minha receita só esse fio? Talvez, não sei. Então, você tem que realmente fazer uma pesquisa antes, né? Um baita de um estudo pra você entender se vale ou não vender aquilo. E não só isso, né, Fê? Mas, por exemplo, você também pensar se aquele trabalho que você tá fazendo está sendo realmente recompensado, sabe? Porque é o que a gente tá brincando. A gente falou brincando no negócio de pagar os boletos, mas é isso, gente. A gente tem boleto pra pagar, entendeu? Sim. E se você não consegue nem pagar as contas da casa com aquilo, como que faz, entendeu? E a gente não trabalha só para isso, a gente trabalha para várias coisas, né? E a gente tem que pensar assim. E esse é o ponto. A gente às vezes faz as coisas porque a gente gosta, mas o que a gente gosta não dá esse retorno, né? E estoque também, hein? Outra coisa que eu fico pensando é o espaço que ocupa quando você resolve vender materiais. Porque quando a gente vende produto, a gente vai ter, sei lá, 2, 3 produtos de alguma coisa, 2, 3 de outro. Agora, quando a gente tá falando de material, você vai ter uma quantidade maior, uma variedade de cores. E o fio de malha é um negócio que ocupa um espaço que só por Deus, né? Não é de Deus. Não é de Deus isso. Não é de Deus. Meu Deus. E aí, como é que vocês faziam? Fê, dormia em cima do fio de malha, assim, por embaixo da praticamente. Na época que a gente tava bem forte, que a gente tava com, assim, todos os fornecedores full, né, de várias coisas, o estoque ficava no apartamento do meu pai, que é aqui onde eu moro hoje, né?
Meu quarto era um estoque, todos os armários eram estoque. Aí tem um segundo quarto que é uma suíte, era estoque. Tinha fio de malha pelo corredor, pela sala, na cozinha, tipo, em todo lugar, na casa inteira. E é muito isso que você tá falando, porque é um produto volumoso, é um produto pesado, é um produto que não encaixa bonitinho um em cima do outro. Até porque ele não tem uma regularidade de tamanho, né? É muito doido, não é, sei lá, o fio da Círculo, o amigurumi, que ele tem aquele tamanho, todos são daquele tamanho. Então aí você consegue calcular até pra armazenar, né? Mas mesmo quando vem da Círculo, tipo, que nem eu fui começar a pegar os amigurumis. Cara, uma paleta de mais de 60 cores. Nossa. E aí, cada pedido vem uma paleta diferente. Então, a gente também começou a meio que pensar, tá, ok, como que a gente vai organizar isso? Então, tem que organizar de forma também que a gente, na hora de montar os pacotes, a gente não fique a tarde inteira procurando uma cor, né? Então, tem que rolar uma organização e tem que ter um espaço, assim, pra gente poder ver, né? Precisa pensar numa logística, né? Aí é outra coisa que você precisa estudar quando você vai pensar em vender produtos de qualquer tipo, na verdade, é pensar numa certa logística. E é por isso que a gente acabou, tipo, meio que dividindo mesmo o que cada um fazia. E é hoje o esquema que eu tô aqui com meu pai. Eu falo pra ele, pai, você fica com a logística, eu fico aqui com o atendimento e cada um faz uma coisa. Porque se eu paro o que eu tô fazendo pra ir fazer logística, pronto, acabou. Já não consigo ficar atendendo cliente. Porque você não consegue embrulhar a caixa, separar pedido e tudo mais, falando com gente no WhatsApp. E aí, isso também era uma coisa que meu pai não entendia. Tipo, a minha irmã ficava muito no celular, muito falando. Ele falava, como você consegue ficar trabalhando? Ué, tô trabalhando, ó. Tô falando trabalhando. Aqui. O celular é meu trabalho, né? Fazer o quê? Exato. Mas eu fico pensando também, quem tá nessa sozinha, vocês ainda têm, conseguiam dividir entre pessoas, né? Sim. Eu imagino que quem empreende sozinho tem que pensar em separar dias, né? Talvez separar horários, tomar esse cuidado. Mas eu vou te falar que cliente acha que é uma maquininha, porque fez o pedido, tá pago, ele já quer que no dia seguinte esteja no correio. Sim. Então ele acha que aqui é tipo aqueles lugares da Amazon, sabe? Que você faz o pedido, ele vai caindo os produtos, já entra numa caixa. Aquelas coisas que a gente vê, acho que em desenho, né? Sim. Porque eu não sei nem se na vida real isso realmente existe. Né, que não, mas eu já paguei, eu preciso, é urgente. Isso que a gente sempre deixa como política, de que a gente tem 3 dias para colocar no correio, né? Mas a pessoa passa batido. Ela não lê, como sempre, né? Normal. Mas tá escrito como foi dito no podcast lá. Tá escrito, tá avisado. Por favor, escrevam tudo, é importante. Exato, tá uma política bem grande. Como é que tá os planos pra loja? Conta pra gente como é que foi até hoje e como vai ser o futuro aí dessa loja. Olha, Fê, eu tô num processo, como a gente, né, já tinha conversado, que eu tô num processo um pouco diferente e a questão de empreendedorismo mesmo me pega pra valer. De alguma maneira, nessa caminhada, eu sempre estive envolvida com muitas professoras, com muita gente, nessa questão mesmo de venda de fios, porque elas precisavam dar fios pros clientes e tudo mais. E esse ano eu fiz uma doideira, que foi largar meu emprego pra assumir as coisas da loja, assumir tudo, né? E eu, na verdade, também vim estudando muita coisa sobre marketing digital e tudo mais. Então, na verdade, a gente tá num processo inverso, né? Ao invés de aumentar as coisas, eu tô diminuindo. Eu não vou continuar com venda de todos os produtos que eu estou hoje. A gente ainda nem decidiu exatamente quais os produtos que a gente vai continuar vendendo ou não. Mas a minha ideia é voltar lá para aquele comecinho. Lembra que eu te falei que não tinha um blog, não tinha um lugar com as informações para quem tá começando e tudo mais? Então a minha ideia é essa, é focar no blog e trazer coisas que às vezes não tá tão óbvio, né? Então, por exemplo, quantas pessoas que ainda não sabem que o seu podcast existe e é um podcast tão rico com quanto conteúdo que a gente encontra aqui. Então, eu quero ser esse braço para ajudar essas pessoas a encontrarem coisas diferentes que tá no nosso artesanato. E eu conheço muita gente, então eu acompanho o trabalho de muita
muita gente já há bastante tempo, então eu acho que hoje eu consigo fazer esse trabalho que lá quando eu tava começando a fazer, eu não conseguia. Eu tô invertendo um pouco os momentos e os papéis. Eu acho que o que eu queria também trazer com esse assunto aí é para as pessoas entenderem que é importante olhar e analisar as coisas. É isso. Não é que, meu Deus, então deu errado, nunca mais vamos vender produto. Não, cara, deu certo, tá dando certo, mas você parou pra olhar e viu se você queria continuar com isso, aonde você investiu a tua energia. E aí que tá, eu comecei a estudar muita coisa e, cara, são coisas que me fazem brilhar os olhos, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a ver que tem outras coisas que começam a brilhar mais, opa, a gente tem que realmente analisar. E aí é tudo isso que a gente conversou. Eu fiz um curso, né, que me preparou. E esse curso era exatamente para escrever, cada capítulo eu escrevi um pouquinho sobre a minha própria empresa. E eu gosto muito, Fê, do papel de aprendiz. Eu adoro o papel de aprendiz. Então, muita gente me cobra, por que você não dá aula? Porque eu quero aprender, cara. Eu não quero ensinar, não quero dar aula. E tudo bem, né, gente? A gente tem que entender que ainda bem que tem perfis diferentes. Se todo mundo quisesse dar aula, e aí, né? Pois é. Então, essa foi uma cobrança que eu tive em todos esses anos. Eu acho que daí fica um bom aprendizado também, que é você entender aquilo que... Qual é o seu perfil, né? Se você tem um perfil de conversar com clientes, se você tem essa paciência, se você gosta disso, porque tem gente que gosta de lidar com pessoas, que não se importa em responder a mesma coisa 500 vezes e tal. Então, talvez possa ser uma boa pra você isso, né? Esse atendimento de venda de produtos e tal. Sim. É olhar, analisar, botar na ponta do lápis. Aquela história de, se você faz o que você ama, não é só isso, né? A gente tem que olhar jamais todos é só os isso. pontos. Porque você empreender, você fazer uma coisa, vender, você tem que pôr energia. Nada se vende sozinho. Nada. Absolutamente nada, entendeu? Ainda mais quando você tá em pandemia. E aí entra aquilo que a gente conversou no outro momento. Como que a gente vende no Instagram sem vender? Exato. Né? Porque material, você não tira lá a foto de um rolinho bonitinho e a galera vai falar, nossa, que rolo bonito. Que rolo de fio bonito, entendeu? Quero ele. Ninguém vai falar, nossa, que textura linda, quero pra mim, sabe? E às vezes era até ruim, porque eu colocava, por exemplo, foto de algum fio incrível que tinha chegado e a chuva de pessoas me pedindo o raio do fio depois, que ele já tinha vendido. Que já vendeu tudo, né? Vendeu... Entendeu? Então, às vezes, também não valia a pena fazer isso. Porque eu ia ter mais problema respondendo a todo mundo do que vendendo ele. Mas enfim, pra gente não desanimar tanto, mesmo com todos esses percalços aí, o que você acha que tem de pró? O que você acha que foi legal, que é legal vender material, assim? Putz, acho que é isso que você falou, Fê. O tanto de gente que você acaba conhecendo, que você acaba trocando ideias, sabe? Ontem mesmo eu tive uma situação aqui com uma cliente que ela foi, assim, super querida. Cara, ela tirou print de tudo, ela me mandou, ela foi assim, então, sabe? Aí, no fim, resolvi o problema, ela comprou o que ela queria, deu tudo certo, ela saiu super feliz, me agradecendo horrores, e eu falei, nossa, ganhei meu dia, porque eu fiz alguém feliz, e não é porque eu tava vendendo, mas porque eu tinha resolvido uma situação dela, sabe? Foi ótimo. Então, eu conheci muita gente legal, então, conhecer pessoas e ver o quanto a gente pode ajudar pessoas, né? Porque afinal de contas eu tô fornecendo o fio para ajudar alguém a fazer um crochê que ela tá precisando se acalmar naquele momento. E para terminar assim, feliz, vamos terminar com dicas para quem quer empreender aí vendendo material. O que você daria de dicas? Eu não sei se vai ser feliz a dica, mas tudo bem. O que você daria de dica para essas pessoas? Eu acho que o primeiro é você realmente pensar num diferencial, sabe? Como você pode ser um diferencial e não mais uma pessoa vendendo fio, seja ele qual for. E manter eles, né? Porque esse é o ponto. Não adianta você ter muitos, você pode ter poucos e ter muitos bons clientes, né? E também botar na ponta do lápis, né? Acho que isso também é bem importante. Esse é o primeiro, cara. E isso pra mim é algo que a minha vida tá me pedindo pra fazer isso. Sabe? Tanto na questão de trabalho quanto na vida pessoal. Coloque na ponta do lápis.
Então, eu acho que esse é o principal. Ponha no ponto do lápis, faça estimativas de venda, 1 venda por semana, 2 vendas por semana, mas peraí, será que 1 venda por semana, 2, 3, vai pagar, né, os boletos, sabe? É verdade, você vende um fio, você não paga nenhum boleto com a venda de um fio, né? Pois é, então... Porque o lucro também você não pode colocar muito alto na coisa, né? Senão não é dobrar, triplicar, não é tão simples Não, assim. porque é isso que eu comentei, Fê. Vamos dizer assim, você compra, dá um fio do fornecedor que vem a 10. Você vai vender a 20, né? Mas, se você for lá naquele gigante, você vai ver que ele vende a 15. Sim. Como você vai vender a 15, entendeu? Com o gigante vendendo... Não vende. Então, ou você realmente coloca um diferencial para você conseguir fazer isso, entendeu? Você deixa muito bem colocado qual é o seu diferencial para isso, né? Ou você vai ter que baixar o seu preço para conseguir concorrer com o grande. Ai, que tristeza, gente. Mas vai dar tudo certo. Vai, Eu acho que tem a coisa dos kits também que a gente falou, que na verdade, ouçam, por favor, o episódio de número 28. Tô mudando pra box. Tudo box agora. Mas é legal também pensar no tipo... Eu vejo muita gente que faz algum tipo de artesanato e vende ali o seu box, né? O seu faça você mesmo, daquele material, daquele artesanato. Isso já acho que é um diferencial, né? Você vendeu... Eu fiz isso agora pra questão das mandalas, pra questão de outras coisas, e foi muito bem. Me deu um trabalho danado fazer os rolinhos, confesso. Então, por isso que a gente tem que pensar, colocar um valorzinho ali dos rolinhos que você vai praticar. Da mão de obra ali, né? Então isso foi muito bom. E aí as pessoas, ao invés até de ficarem comprando cores variadas, elas compraram boxes variados. Sim. Entendeu? Ótimo. Então, para quem conseguir fazer parcerias com professores, com outras pessoas, ou quem é professor, que nem você falou do seu cactus, manda bala, entendeu? É isso aí. Valeu muito a pena para mim ter feito isso agora nesse período. Sim. Tá vendo, gente? Existem saídas, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou. Pesquisa, estuda, vê o que o teu cliente quer, vê o diferencial que você vai oferecer e se joga. Você não pode, você não pode se dar por vencido, entendeu? Ai, não tá saindo, ó céus, ó vida. Não, meu bem, pera, vou pensar, vou analisar, vou ver o que eu vou fazer pra fazer sair, né? As dicas da semana. E aí, Rê, tá assistindo o quê? Olha, até rimou, gente. Que não bonito. Ô, Fê, como eu comentei, eu tô estudando pra caramba, né? Então, eu não tava assistindo muita coisa e aí esse mês eu me vi, eu não sei, não ouvi ninguém falando aqui, mas eu assisti aquela série Dark. Sim. Aff, gente, eu assisti tudo em 2 semamas. Tudo. Todas as temporadas? As 3 temporadas. Então... Mas sabe que eu acho que tem que ser assim, pra entender? Pois esse em especial, sim. Porque a minha irmã, por exemplo, assistiu quando foi lançado, né? E a última, ela falou, putz, agora eu vou ter que assistir tudo de novo porque eu não entendo mais nada. Exato. E no fim eu terminei antes dela. Ela nem tinha terminado quando eu terminei, entendeu? Sim. Mas foi uma série que eu gostei muito no sentido de ser algo totalmente fora de uma possível realidade, mas que às vezes a gente viaja, né? No sentido de, se eu pudesse ter mudado alguma coisa, né? O que ia acontecer? E nada acontece errado, acontece porque tem que ser mesmo, né? Então essa foi uma série que eu assisti agora. Gente, é muito difícil, né? Eu assisti conforme foi saindo. Saiu a primeira temporada, assisti a primeira temporada, aí segunda. Aí quando saiu essa última, eu tive que reassistir, porque eu não tinha lembrava de nada. Eu já sou péssima com o nome. Nossa, total. Nome em alemão ainda, que só por Deus eu consigo entender nenhum. E aí, eu queria assistir ainda fazendo crochê. Pensa, Não. Teve um dos meus crochês que eu tive que desmanchar umas 4 vezes. Porque eu não tava fazendo direito. E eu tava fazendo mandala e eu falava, caraca, tava na próxima carreira. Tinha errado a anterior, aí eu tinha que terminar. Deus.
Só dá pra assistir coisas fazendo crochê quando é ou em português ou em inglês, porque o inglês a gente já tá mais acostumado, não que eu manje muito, Sim, mas... depende do seriado também, porque aquele... Eu não lembro qual o nome dele específico. Era um lá que era sobre política, sei lá o quê, e aí é um vocabulário que eu não manjo. Tem isso. E que você tinha que ver umas caras e bocas das pessoas, que às vezes eu perdi e depois eu não entendia nada. Então, eu também... escolho séries que sejam mais light pra eu fazer, pra eu assistir fazendo crochê, né? Afinal de contas, é meu horário livre. O nosso, né? Exato. E essa foi a última que eu assisti, que eu achei demais, mas eu tô com algumas na fila aqui, porque tem que tomar cuidado, senão a gente fica só nos seriados e não faz mais nada Nossa, nessa se vida. se deixar, eu passava o dia inteiro no Netflix e comendo pipoca, assistindo Netflix, mas não dá. Não paga boleto, né? Então... Não. Inclusive, gera boleto, né? Netflix isso, gera boleto, não paga boleto. Né? Você tá vendo o quê, Fê? Então, eu assisti esse final de semana o filme novo da Netflix, da Enola Holmes. Não sei se você viu. Deixa eu anotar. É irmã do Sherlock Holmes. E eu achei o filme muito, muito gostoso de assistir. A Enola eu esqueci o nome dela, mas a Eleven, do Stranger Things. Que legal. Aí, ó, um seriado que eu não terminei. E é um filme, assim, super levinho, sabe? Eu achei um filme bem sessão da tarde, mas um sessão da tarde bom, sabe? Aquele que traz questões, ela é uma mulher forte, foi criada pela... também esqueci o nome da atriz que fez a Bellatrix no Harry Potter. Helena alguma coisa, é o nome dela. Mas enfim, gente, dá um Google aí que vocês vão saber do que eu tô falando. Ela é muito boa também, atriz, assim, os atores estão muito bons, eu gostei muito, menos do Sherlock. Sherlock eu achei bem meia boca, mas tudo bem, porque o foco não é nele, é na Enola, que é a irmã do Sherlock, é baseado num livro, e eu achei muito, muito, muito gostoso de assistir, passou super rápido, e aí eu até tava lendo depois alguns comentários, e muita gente falando, queria que fosse uma série, passou muito rápido, sabe? Porque realmente foi muito bem feito. Eu acho que é aquele filminho que a gente assiste de final de semana pra dar uma descansada, sem muitas questões, porque outro que eu tô assistindo é a segunda temporada do The Boys, na Amazon. Mas é pesado, assim, você precisa tá, assim, a fim de assistir. Então, tipo, são duas coisas totalmente diferentes, né? Eu ainda não terminei a temporada, até porque a Amazon, tá na Amazon, The Boys, e ela tá soltando um episódio por final de semana. Não, por sexta-feira. Toda sexta-feira é um episódio novo, e eu odeio isso. Eu gosto de assistir 3 de uma vez. Eu também sou dessas. Dependendo do seriado, eu nem olho. O único que eu assisti, assim, ali, foi Game of Thrones. Os demais, eu não assisto. Né? Porque o Game of Thrones não tinha graça assistir com spoiler. É verdade. A galera já saía dando spoiler. Exato, a torta direita. E aí não rolava, né? Eu falei, não. E esse foi um seriado que eu assisti desde o segundo, né? Não foi do primeiro, mas desde a segunda temporada eu já assisti. Então, ó, anos a fio ali. Mas o The Boys, eu tô gostando muito da série, mas assim, é aquela série pesada porque tá na segunda temporada, dá pra assistir a primeira inteira quem não assistiu. Fala sobre super-heróis, como se eles existissem mesmo, assim, aqui, né, no dia de hoje e tal. E aí você vê que os caras são uns escrotos. E aí você fica pensando, cara, se eles realmente existissem, eles seriam assim. Eles seriam. Então, dá uma tristeza tão profunda, sabe? Porque você fala, caraca, se realmente eles existissem, provavelmente seria exatamente como eles estão mostrando. Eles são celebridades, na verdade, só que são celebridades com superpoderes, né? Então, é de se pensar. E é uma série também muito gráfica da parte violenta. Então, cuidado, não deixem crianças na sala. E não assistem enquanto estiver comendo, porque não é uma boa. Eles mostram muito, sabe? Sangue, tripa, é meio nojento, assim. Mas é boa também, eu não terminei a segunda temporada, porque ainda não terminou. Quando terminar, eu volto pra contar. Mas fica a dica da Enola Holmes, que eu achei muito legal. O filme eu não tenho visto, mas o que eu tô lendo, o que eu falei ali pra você, que eu tô organizando tudo. Então eu tô lendo O Segredo da Mente Milionária. Boa. Mini capítulos, meio que passo a passo de algumas dicas que ele dá. Então meio que eu leio um por dia, um por semana, que é exatamente pra dar uma
condensar e pensar naquilo, sabe? Então, a ponta do lápis realmente tá em tudo. É importante né? estudar também, né, gente? Eu adoro uma Netflix, mas eu também tô estudando aí umas coisinhas, porque realmente é bom meia um pouco, né? Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Saudade de vocês, coisa bonita de mamãe. Vamos ver se essa semana a gente grava só uma vez, hein, Raquel? Vamos aqui rezando pra dar tudo certo. Vamos tentar, né? A gente se esforça daqui, você se esforça daí, vai que vai. É a gente, né, gente? Porque nós estávamos conversando lá, essa história de falar eu, parece que só tem a gente trabalhando na empresa e a gente quer parecer que tá importante, tá chique, rica. Isso. E aí a gente fala gente, nós, Isso. porque aí dá a impressão que a nossa empresa tem um monte de funcionário, né? Mas é tudo nós mesmo, mas a gente disfarça. Tudo mentira. Tudo é só nós, uma mulher só mesmo fazendo tudo. É mentira, mas eu vou contar. Não, tem os filhos fazendo malcriação. Não tem. Tem o marido fazendo cara feia, porque a gente tá trabalhando até tarde, virando noite, fazendo encomenda. Tem vários... Aqui em casa o marido ajuda, inclusive. Olha, gente, que bênção. Erga suas mãos para o céu, minha filha. Você sabe que, olha, meu marido, acho que ele me ajudou uma vez, que eu tava desesperada. Eu ia fazer uma feira no trabalho dele. Eu acho que ele tava com vergonha de porque era no trabalho dele. Olha Aí só, ele me ajudou entendi. Aí ele sentou do meu lado na máquina de costura, que nessa época eu não sei nem se eu encadernava, acho que não. E ele sentou do meu lado e ele ficou desvirando as peças pra mim, enfiando lá o pauzinho pra poder tirar os cantinhos, tudo pra eu costurar, né, rebater. Eita, Desse dia, ele ajudou. olha só. Exatamente, porque essa história de encomenda, a gente vai aproveitar e vai falar das encomendas. Hoje é financeiro, mas a Fê tem um recado pra vocês. Fala aí, Fê. Yes. Gente, vamos ter o nosso episódio Fala Que Eu Te Escuto logo mais, hein? Tá chegando. Então, queremos áudios de vocês. E aí, estávamos aqui conversando antes. Vamos falar do quê? E aí, como eu sou uma pessoa que estuda, que olha os números, porque vamos falar de números, inclusive eu tô tentando fazer várias ligações aqui, olha só que coisa maravilhosa. Eu fui olhar os números de tudo. Gente, o que as pessoas mais ouviram até hoje dos episódios, quando a gente ainda tava lá no Agulhas, era o episódio de encomendas. O povo gosta de uma desgraça. Então, contem histórias de terror. Aproveita que o Halloween está chegando, gente. Isso, vamos juntar tudo. Tá uma excelente oportunidade. Halloween está chegando, então o Dia das Bruxas está vindo aí. E olha, no episódio Fala Que Eu Te Escuto, vai ter a gargalhada de bruxa da mãe. Eu tenho uma gargalhada que nem a Disney tem. Boa. Eu tenho uma gargalhada de bruxa fenomenal, que eu já assustei as pessoas mais corajosas desse mundo com a minha gargalhada. Em homenagem às meninas do Kilt! Aquelas meninas lindas do Órbita. É pra vocês que eu vou dar uma gargalhada de Halloween. Mas assim, então, a gente vai fazer um episódio Fala Que Eu Te Escuto sobre encomendas. Então mandem o áudio de vocês. Vocês têm 10 dias pra isso. Ou seja, até o dia 15 de outubro, tá? O episódio tá saindo dia 5. Então, no dia 15 de outubro até... Não é mandar no 15 e meia-noite e 5, não, tá? É até meia-noite do dia 15. Que é quando as pessoas gostam de mandar. É impressionante, aí vocês né? mandem os áudios, tá? Atrasadas do Enem. E mandem os áudios até o dia 15 com causa. A gente quer quanto mais desgraça, melhor. Porque é mais divertido, entendeu? Exato. Pra gente poder rir. E aí vai ser um episódio com todo o Trio Maravilha. O Trio Maravilha estará reunido pra ficar rindo da sua desgraça. Vai. Porque eu também tenho uma história de terror pra contar e eu vou contar no episódio. Eu já terminei uma encomenda chorando. E eu faço questão de contar pra vocês essa história, porque, né? História de desgraça, assim, desgraça nunca quer andar sozinha, porque misery loves company. Olha só, queria aproveitar e mandar beijo pras meninas das pé de mesas. E hoje a gente tava tendo um papo sobre essa questão de falar coisas em inglês. Se era besta, não era besta, como é que é? Por que a pessoa fala tudo em inglês, gente? Pra que essa esfregação na cara do outro que fez cultura e ela não fez? Gente, mas... Então, aí a gente tava levando esse papo falando assim, pô, que saco, né? As pessoas ficam falando inglês. Poxa, gente, é assim, ó. Eu sempre usei muitas palavras em inglês porque eu aprendi inglês muito cedo. Pra mim, como eu tenho essa coisa sempre, eu tô sempre brincando, eu falo que eu sou rica. Porque eu sou rica! E pra mim é uma grande vitória, porque pro meu pai sempre representou muita coisa a gente falar inglês, porque ele foi uma pessoa muito pobre. Pra ele foi um grande orgulho ter os filhos fazendo o curso de inglês, e quando a gente começou a falar, ele acha sempre muito legal. E quando eu faço qualquer coisa que tem em inglês, eu sempre mando uma mensagem pra ele, falo, pai, muito obrigada por você ter pago o meu curso de inglês. Então, assim, pra mim, falar inglês é muito legal, entendeu? Assim, me traz uma alegria muito grande, porque foi um esforço muito grande do meu pai. E aí, tem também essa questão que eu sou besta, né, gente? Mas eu usei sempre muito inglês. É porque, assim, eu trabalhei muito falando inglês.
Eu viajo muito. Aí bota lá, por favor, eu sou rica! Porque eu faço questão, Eu sou rica! Então é por isso, tá? Mas não é pra ser besta, não. É porque eu gosto, porque eu acho a palavra gostosa. Tem palavra que eu acho gostosa. Mas enfim, né? Estamos falando de financeiro. Então aí, ó. Começa a investir na tua carreira. Começa a investir no teu futuro. Exato. Reserva aí o seu budget, entendeu? Pra fazer o inglês. O budget, inclusive, foi sacanagem da Fernanda. Porque falaram essa palavra lá no grupo. E ela usou pra humilhar, entendeu? Pra sacanear mesmo. Então, enfim, pé de mesas, beijo, vocês são ótimos. Enfim, vamos lá falar de dinheiro, né? Já estamos falando de dinheiro, estamos gastando dinheiro, agora vamos começar a economizar dinheiro. Chega, né? Chega, né? Vocês aprenderam que comprar materiais em excesso, comprar material sem saber o que tá fazendo, abrir um negócio sem saber o que tá fazendo, isso não é bom. Isso não é bom pro seu bolso, gente. Isso não é bom. As pessoas sabem, mas elas também fazem, porque, eu não sei, eu acho que a gente tem um meio que síndrome, assim, do Superman, ou da Mulher Maravilha, ou todo mundo junto, ou toda a Liga da Justiça, e a gente fica achando que não, a gente vai ser diferente, a gente vai mudar, a gente tem uma ideia. Só que, cara, nem tudo depende da gente. O nosso negócio, por mais que seja nosso, que é a gente que tá na frente, a gente depende de um monte de outras coisas, fatores externos, que às vezes, mesmo com muito planejamento, a gente se ferra. O que a gente tá falando aqui de dinheiro, essa já é a terceira semana, é, na verdade, para que você comece a tentar achar um equilíbrio entre a sua personalidade pessoa física e a sua personalidade pessoa jurídica, que precisam entrar no acordo para poder fazer compras mais conscientes, usar o dinheiro mais conscientemente no negócio. E acaba refletindo na sua vida pessoal, né? Eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho que o grande ponto aqui é que às vezes a gente não vê o nosso artesanato como negócio. E também vai fazendo as coisas... eu me encomendo aqui, ó, juntando as duas coisas. Juntando o episódio de hoje, que a gente falou de não botar as coisas na ponta do lápis, como isso é importante. E juntando com o Fala Que Eu Te Escuto, que a gente vai falar sobre encomenda, a gente pensa nisso. Não é um negócio mesmo. Eu tô aqui só fazendo um dinheirinho. E aí vai levando. Quando vê, a bola de neve é tão grande que você não sabe nem por onde começar. Exatamente. Então, assim, quando você vê, você tem... Porque às vezes a pessoa, ela não tem lucro, mas tem gente que tem dívida, que é muito pior. Lá no nosso grupo também das pés de mesas, as meninas já contaram histórias que já se ferraram muito, que entraram num poço de lama mesmo, na areia movediça, porque não prestavam atenção, porque foram gastando, e hoje em dia, graças a Deus, elas conseguem... A Deus não, eu acho que graças ao trabalho delas e à disciplina, né? Elas conseguem organizar a vida delas e conseguem não entrar mais em buraco nenhum. Eu achei bem bonitinho, porque teve gente que falou, Monique, beijo! Teve gente que falou assim pra mim, olha, eu gostei muito, mas eu não vou gastar esse mês porque você falou pra mim que não era pra eu gastar, então tô tentando aprender. E eu achei legal isso, porque assim, eu tenho a minha ideia de cliente, eu sempre tive isso na minha vida. Eu prefiro um cliente bem resolvido, que ele esteja financeiramente estável e que ele venha comprar sempre que ele possa, ou que ele queira, do que ter um cliente endividado. Porque um cliente endividado, pra mim, o meu trabalho tá errado. Porque, assim, a gente precisa ter essa consciência também do dinheiro, não é só o nosso, é do dinheiro também do nosso cliente. Porque o nosso cliente, se ele vai se endividar para poder comprar uma coisa sua, você precisa pensar que aquilo que você fez com o maior carinho, com o maior amor, aquilo ali não tá trazendo o carinho e o amor pra vida dele como deveria. Então, o que tá trazendo é um desespero, o que tá trazendo é uma compulsão. Então, assim, eu acho muito vil quando uma artesã percebe que tem uma pessoa... ela tá num dia ruim, e aí ela quer fazer, sei lá, ela tá descaralhada e fala, eu vou comprar. E aí você se aproveita dessa situação e tira o dinheiro dessa pessoa. Pra mim é tão ilegal e sabe, é tão feio quanto qualquer outro tipo de crime, porque no final das contas você não tá ajudando aquela pessoa. Se você estivesse ajudando mesmo, você ia conversar com ela e você ia tentar, fazer uma encomenda, mas não ia pegar dinheiro pra fazer nada. Enrolar aquela pessoa pra ela sair daquele transe. E não ficar tentando empurrar tudo que tem na sua loja pra ela passar um cartão de crédito bem altão, sabe? Então eu acho que, às vezes, eu sempre tive essa postura no meu trabalho. E fazer uma negociação honesta do que empurrar uma coisa que vai fazer mal pra aquela pessoa, né? Porque... se a gente pensar na gente, quantas vezes a gente fez uma compra que a gente se arrependeu saindo da loja, né? Então por que a gente vai fazer isso com os outros, né? Uma maneira de você largar as dívidas. Não faça dívida. Exato. Quer dizer, pra você não tenha dívida. Mas se você tem, você pode fazer desapego. Desapega. Uma maneira bem legal de você se livrar das coisas, você arrumar espaço dentro de casa, você conseguir... a gente conversou sobre isso. Eu sei lá em que episódio que a gente conversou. Falamos. Que a gente abre o armário e fala assim, caraca, isso aqui eu posso me livrar...
tem sempre alguém que vai fazer alguma coisa parecida com o que você faz e que vai estar muito disposta a pagar um preço menor, é óbvio, porque a pessoa quer desapegar, mas ela quer fazer lucro, ela né? quer pagar, ela quer que a pessoa pague o quanto tá na loja ou até mais. Eu já vi algumas coisas assim. Não, mais caro, Não, né? você já viu? também, É um vamos absurdo. tirar de bagulho. Você vai procurar umas coisas usadas pra pagar mais barato. Você fala, bom, só que óbvio que eu já fui pesquisar quanto custa um novo, né, gente? Eu não sou, pelo menos eu espero que as pessoas façam isso. Quando você vai procurar um usado, você procura quanto custa um novo. E aí você vê coisas sendo vendidas pelo mesmo preço ou mais caro. Aí você fala, cara, essa pessoa tá doida? Deu algum... Cheirou baigon mesmo? Cheirou baigon. Ou quando você pega, tipo assim, uma coisa eletrônica, como uma eletrônica, eu digo assim, né, que precisa de energia, sei lá, uma máquina, um maquinário. Então, uma máquina de costura, por exemplo. Aí, a pessoa tá vendendo, a máquina de costura nova na loja custa R$1.000. A pessoa tá vendendo por 800, mas não tem garantia. Gente, não faz esse negócio é uma roubada. Porque isso não é um bom negócio. Seu negócio é ruim. Fora que quando você compra, às vezes, numa loja, se é um custo muito... Eu não sou a favor de dividir coisas, comprar a parcela. Mas dependendo do que é, eu às vezes divido realmente pra diluir esse custo. Se não tiver juros. Isso. E se não tiver desconto à vista. Não tem juros, não tem desconto à vista, às vezes eu faço dividido. E se você compra de uma pessoa física ali que tá vendendo, não tem isso, né? Não tem a garantia, não tem... E é no pau. Você nem sempre... Você vai ter que dar em dinheiro, às vezes, você não vai ganhar nem milha no cartão de crédito, então tem que botar tudo isso. Isso que eu falo, milha no cartão, tava pensando. Milha no cartão é muito importante. E se você não tem milha no cartão, toma na cara. Se você gasta cartão e não tem milha, você tem que tomar na cara. E as pessoas, elas ficam falando que eu sou rica. Eu não sou rica, eu só sou espertinha. Tô de olho no Gran Prêmio, entendeu? Ó, e queria falar uma coisa pra você que tá se sentindo desanimada, que pensa que nunca vai chegar em lugar nenhum. Um dia eu cheguei na terapia e a mocinha, ela me deu o diagnóstico de compulsiva. Ela falou pra mim que eu era compulsiva. Eu sempre soube que eu comprava mais do que precisava. E as pessoas também falavam, mas as pessoas sempre falaram rindo, porque eu nunca me endividei. Aí, porque assim, eu sempre gastei o que eu tinha. Eu nunca gastei o que não tinha, nem gastei o que era do outro. Eu só gastava o que era meu. E um dia eu cheguei na terapia e a mocinha falou pra mim que eu era compulsiva. E aquilo me deixou tão ofendida, porque foi tipo assim... Ela falou que eu tinha uma doença e eu falei, eu não tenho essa doença. E eu fiquei tão brava com ela que eu me curei. Eu fiquei... Porque eu já falei que a raiva me move. Porque as pessoas usam a raiva pro mal. Eu uso a raiva pro bem. A raiva move muita coisa. Eu uso a minha raiva pro bem. E aí foi muito engraçado. Porque eu fiz a mulher me falou isso. E na semana seguinte eu estava embarcando pra Orlando com um grupo de compras. E eu era a guia do furacão. Presta atenção. E ela não tinha razão, né? Tá, só vou fingir aqui que tá tudo bem. Não, ela não tinha. E os grupos, o nome que a gente deu pro grupo foi Mulheres... Como é que chama? Mulheres alteradas à beira de ataque de compras, tá? Ai, Mulheres alteradas à beira de ataque de compras. Tá só piorando. A excursão era só... Não tinha nada que não fosse shopping, outlet, só tinha isso. E aí fui lá eu e era guia, né? Então não podia nem fugir do passeio. Falar, não vou, tinha que ir. Bom, enfim. Aí teve um dia que eu falei assim, hoje vai ser o dia que eu vou esfregar na cara dessa mulher que eu não sou compulsiva. Porque ainda tem um problema agravante, porque eu, quando vou para os Estados Unidos, eu faço as compras todas antecipadas. Eu compro tudo online e mando entregar no meu hotel, porque eu não tenho paciência pra ficar rodando loja. Entendeu? Assim, eu compro assim, se eu vir uma loja que eu gostei de negócio, eu compro. Mas gente, eu detesto. Eu compro, mas eu não gosto de ir em loja. Nunca vi isso, mas eu sou desse tipo aí. O que aconteceu? Então eu já tinha muita muamba lá me esperando. Mas enfim. Mas ainda assim a gente comprava, porque a gente tava em outlet aí, viu os negócios, comprava, né? Mas aí o que eu fiz? Teve um dia que eu acordei e falei assim, hoje todo o dinheiro que eu vou gastar é de comida. E eu sempre tive mania. Tem uns lugares que eu vou, que eu compro e levo a quentinha pra comer depois no hotel, sabe? Nesse dia eu falei, nem a quentinha eu posso levar. Hoje é na hora. Se foi na hora, eu comi e não posso levar nada. E olha, naquele dia eu me comportei, mas eu fui uma espetaculeza. Eu não gastei $1 que não tivesse sido com comida. E mesmo assim eu não fiquei comendo tudo que tinha, não. Eu comi o almoço direitinho, assim, não fiquei gastando, tipo, então vou gastar tudo aqui, vou comprar, né, quilos e quilos. Não. Cheguei no hotel, mas eu me senti tão realizada, porque eu me senti empoderada. Eu me senti no controle de mim mesma. Então, às vezes, não é que eu não compre, mas a partir do olhar da outra pessoa, quando a terapeuta falou pra mim que eu era compulsiva, eu tomei um grande susto, porque assim, eu achava que eu não tinha isso. E aí quando você olha, você fala, caraca, eu sou, então peraí que eu vou tentar consertar. E é isso que a gente tem que fazer. Então, eu falei assim, eu não posso ser essa pessoa compulsiva que gasta como uma louca, que não pensa no futuro, não faz nada. Então, daquele momento em diante, eu passei a prestar
prestar mais atenção nas coisas que eu gastava, no dinheiro que entrava, e eu consegui entender que sim, eu era capaz de me segurar e eu era capaz de não gastar naquele dia. Então, o que eu tô dizendo pra vocês é o quê? Se inspirem, encontrem a força dentro de vocês que vocês vão conseguir. Eu sei que é muito legal comprar uma delícia, mas preste atenção em como você reage depois que a coisa chega, porque às vezes quando a coisa chega, você já nem tem mais nem tesão naquele negócio. É só mais um pacote que chegou Você e nem você... quer mais, né? E você colocou num canto, entendeu? Então, gente, é isso. Eu queria dizer pra vocês que tenham fé, tenham força, mas tenham foco, porque senão também não adianta nada, né? E é isso, tá? Vai dar tudo certo. Então, beijo verdade! E os recados da semana. E aí, Átila? Oba! Estamos aqui derretendo no calor mais uma vez. Puta que coisa que triste. pariu, Ai, né, meu Deus. cara? Só vou dizer que eu estou muito mal-humorada. Então, se vocês Ai, nossa. ouvirem algum mau humor na minha voz, não é culpa de vocês. É esse calor infernal que eu odeio. Sim, sim. Cara, Ai, meu eu Deus. fico muito irritada com o calor. Mas tudo bem, vamos lá. A gente tem que seguir. Infelizmente, não somos ricos, não temos ar-condicionado. Estávamos aqui falando sobre isso, inclusive. Muito triste não ter ar-condicionado. Pois é, a gente estava aqui pensando em maneiras de como ter ar-condicionado. Aí a gente descobriu que a gente é pobre demais e não vai estar dando. Pra isso. Isso, Exato. exatamente. Então, fica pra próxima Fica vida. pra próxima. Mas enfim, estamos aqui para ler recados e não para reclamar do calor. Mas vamos reclamar do calor toda vez que tiver calor. Só queria avisar. A gente faz de graça. Vamos lá, vamos ler aqui o recadinho da Priscila Santana. Ela falou o seguinte: como sempre, maravilhoso. Sempre fui das que achavam que criatividade era um dom de poucos, mas realmente criar é um exercício. Justamente o que aí ela colocou aqui entre parênteses, me trava, é não praticar, achando que não é possível criar. Muito bom. Mãe do Japinha e o Átila podiam ficar mais tempo no podcast, eu só acho. Olha aí. Nós estamos há bastante tempo já, né? Aliás- Estávamos mais tempo no mesmo podcast, é isso? É, eu acho que deve ser isso que ela quis dizer, porque você tá desde o começo. É verdade. Tô aqui há muito tempo. Exato. Todo episódio tá aqui o Átila. Se você ouvir, você vai ouvir o Átila. Tô sempre aqui batendo meu cartão aqui. Exato. Cartão de não funcionário. Muito obrigada, Priscila. Realmente, criatividade é uma coisa que a gente precisa exercitar, como quase tudo nessa vida. Ah, é, cara. Esse negócio de qualquer coisa artística, né? Você tem que exercitar, não tem jeito. É só prática que faz você Exato. ser criativo, né? Tipo, criativo não vem do nada, né? Vem de Exato. treino, né? Exatamente. Comentário então da Bebel Urbano. Ela disse aqui: oi, Fê. Oi, mãe. Oi, Átila. As pessoas já estão Tá mandando mensagens pensando em você lendo, Já escrito Átila. diferente. Entendeu? Aí eu tenho que separar esse Sim, pra sim. você ler e assim vai. Sim, sim. Já tava escrito diferente aqui. Exato. Ela falou aqui: muito bom o episódio com a Dani. A frase motivacional da abertura, criatividade não é um dom de Deus, foi sensacional e realmente merece uma camiseta. Olha aí, uma camiseta. Já estamos preparando essa camiseta. Vai ficar muito boa. E eu vou dizer que, cara, realmente, criatividade não é um dom divino. Nunca foi. Não, Sabe aquela não história? é. A pessoa vê aquele seu trabalho e fala: caraca, você tem muito dom, muito talento. Ah, é, nossa. Não, amigo. Não, eu tô treinando isso desde sempre. É, exato. Eu tô me fudendo aqui pra fazer, pra treinar. Fiz várias merda antes de chegar nesse aí, enfim. Exato. E você acha que desceu do céu, assim, o negócio. Isso, vê o negócio bom lá e pensa que sempre foi assim. O quadro da Raquel sobre finanças está maravilhoso! E a história da pipoca aconteceu comigo também! Mas não exatamente com pipoca, mas com salada do almoço. Quando me peguei pagando 20 conto todo dia numa salada sem graça e mal preparada, decidi tirar o meu lindo corpinho do berço mais cedo todo dia e preparar a minha própria saladinha pra levar pro trabalho e poupar o meu rico dinheirinho. Olha Muito só. bem. Muito bem. Só que Nossa, aí a gente... Isso eu dei com preguiça também. Eu ia falar exatamente isso. O Putz, problema é que a gente tem grila. uma preguiça e a gente paga por essa preguiça. Nossa, cara. Um amigo meu tava falando isso hoje. Ele falou que começou a comprar uma salada super cara só porque ele não tem que preparar. Tipo, custa 20 vezes mais as saladas. Mas ele pega só pra não ter que Mas fazer. ok, não quero fazer, então é isso aí, vou ter que pagar. Ela fala aqui: Atila! Que bom que você não desistiu e gravou o episódio de novo mais uma vez. Verdade. Nossa, verdade, hein? Gravamos 2 vezes. Eu não Duas desisti vezes ainda. com a Raquel, 3 vezes. E a gente tava já mal-humorado semana passada. Semana passada a gente já tava mal-humorado. Olha só, Atila. Nosso quadro vai ser de mau humor.
Verdade. Caramba, tomara que grave essa, né? Espero que eu não tenha que fazer isso de novo. Tô rezando aqui, acendi umas velas, vamos ver. Não tem que rezar, tem que ver se tá gravando. Não tem que rezar nada. Sei que não deve ser fácil vestir a armadura de samurai e fazer a entrada triunfal mais de uma vez por semana. A galera do Telegram vai entender, porque é uma piada do Telegram lá. Exato. Essa não foi lida no comentário, inclusive. Não, foi a gente gravou e foi o que não foi pro ar. Então esse comentário não foi gravado, então vai ficar no suspense. Só a galera do Telegram vai entender. Nossa, vai ter que entrar pra ver agora essa do samurai. Caramba. Toca Samurai aí do Djavan agora também. Ai, podia. Não temos direitos autorais, não vai tá dando. Infelizmente. Vê quanto custa aí, a gente paga só pela piada. Vamos lá. Ela terminou dizendo, mas não desista de nós! Então é isso, beijos e até mais! Ai, meu Deus, foi ótimo, sim. Gravamos 3 vezes semana passada, 2 vezes... Caraca, sério, gravou 3 com a Raquel? Por quê, meu Deus? Não, a primeira vez foi porque travou tudo, a internet, e aí ela ficou falando sozinha, Tá. E aí ela não sabia o que falar, e aí ficou uma confusão. Eu falei, Raquel, vamos gravar de novo, foi problema da internet. Aí na segunda vez foi problema Certo. no meu gravador aqui, igual deu com o seu, entendeu? Nossa! Porque a gente gravou que um depois tristeza. do outro. Então o mesmo problema aconteceu Sim. das 2 vezes. E aí, Acarretou. a gente gravou a terceira vez. Só que a Raquel gravou 3 vezes, cada vez de um jeito. Isso que é bom. É, a gente não. Espontaneidade. A gente repetiu as mesmas piadas e riu das mesmas coisas. Exatamente. É que o nosso tá escrito, né, os comentários. Não É, né? mais Você ou menos, vai. A reagir, gente. não vai mudar tanto. Não, vai, a gente também não se esforçou, vai, vamos combinar. Não, jamais. Isso nunca. Isso não, jamais. Vamos lá, mais um comentário aqui da Rita, nossa pé de mesa. Ela falou o seguinte: Uhum. muito, muito bom. Aliás, toda semana tenho repetido esse comentário. Ótimas dicas. Como é bom refletir quando outra pessoa simplifica o que parecia tão complexo. Ouvir vocês é sempre muito bom. Ó. Adorei os conselhos e as gargalhadas da mãe do Japinha. E Átila, muito Eu? obrigada por gravar outra vez. Os recados não são nada sem você. Oba. Sem a sua voz de Oh. dublador, que a gente sabe que não é dom. Você treina toda semana, trabalho árduo. Justíssimo. Né? Tô pensando que é assim, que o Átila começou gravando todos os vídeos dele com essa animação toda. Não, foi uma coisa que foi, né? Foi sendo cultivado como um bonsai. Só as piadas aí, tudo interligado. Muito bem, Átila, parabéns. Valeu. Isso, valeu. muito bem. Tá bom, né? Valeu. Tá quente, mas valeu. Tá quente, tô aqui suando, não aguento mais. Vamos terminar esses recados aqui, que eu preciso tomar uma vamos, água, então. sei lá eu. Ligar o ventilador de novo, porque eu tive que desligar pra poder gravar, enfim. Vamos lá, gente. Pois é. Continuem mandando mensagens pra gente no podcast entrelaçadas@gmail.com ou não esquece de deixar comentário no post do episódio, é muito importante. Isso. Deixa lá no YouTube também, deixa no SoundCloud, deixa no iTunes, deixa em todos os lugares. Isso, e no e-mail também, manda um e-mail também. Faz tudo isso e ainda manda um e-mail. Pode copiar e colar, entendeu? Não tem problema. A gente não se importa se for o mesmo comentário em todos os lugares. Isso aí, então, uma boa prática vai ser feita, então. Né, não? Multicomentário. Podíamos fazer uma ferramenta, né? Podia. Desenvolver uma ferramenta. Você comenta uma vez, ela vai pra todas as redes sociais. Nossa, hein? Olha só. Olha, fica a dica. Tá aí pro- uma ideia de jirico. Uma ideia de jirico, mas tá aí. Vai que, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Bom, Rê, muito obrigada pela sua participação. Espero que tenha inspirado as pessoas. É uma história verdadeira, acho que é importante a gente contar as histórias verdadeiras aí, contar os altos e baixos dessa vida toda. Espero que tenha ajudado quem tá pensando em vender materiais ou não, ou pelo menos distraiu aí por uma hora. E muito obrigado pela sua presença. Imagina, Fê, eu que agradeço. Agradeço mesmo poder conversar e contar, né, um pouquinho da minha história, porque é isso, eu fico muito nos bastidores e às vezes os bastidores contam tanto, né, e a gente não vê. Sim. Né? Então a gente tá vendo aí rede social, mas rede social na verdade só mostra a parte bonita da coisa, né? Só mostra o que você quer também, né? Então eu queria agradecer por estar aqui, obrigado por me permitir falar e contar realmente a minha história e convidar as pessoas para conhecerem o blog, né? Que eu estou construindo ele de pouquinho
pouquinho em pouquinho, cada semana fazendo um post, trazendo alguma coisa. Então parece que não, mas cada post eu demoro pelo menos 1 hora, 2 horas para ler, revisar, saber se, né? Então parece que não, mas a gente perde muito tempo fazendo essas coisas, né? Assim como eu tô aqui também para valorizar um pouco mais o seu podcast, né? Pedir para as pessoas também fazerem isso, né? Porque a gente vê que às vezes a gente perde tanta coisa legal porque não tem incentivo, entre aspas, né? E o incentivo é isso sim, gente. Ninguém tá aqui no mundo para fazer as coisas de graça o tempo inteiro. Pessoal, vamos lá ver meu blog, entrar aqui para ajudar a Fê, né? E é isso. Obrigada, Fê. Vou deixar na descrição do episódio o blog da Rê, pra vocês poderem clicar lá e acompanhar. E o Apoia-se também tá lá, aproveita, as camisetas estão lá, aproveita. Já aproveita e clica em todos os links que tiver já. E vai olhar, exatamente. E é engraçado porque eu nunca quis fazer aquele consumo de compre agora, né? Enfim, aquela coisa escassa. E eu acho que tem que ser uma coisa mais natural, né? Mas a gente tem que sim apoiar as pessoas que a gente gosta, apoiar o que a gente realmente consome, né? Exato, exatamente, né? Senão a gente não vai ter mais pra consumir. Exatamente isso. Ai, gente, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Beijo e até segunda. Eita, já tinha gravado faz tempo, mas tudo bem. Podemos, mas não podemos, tá tudo bem. Já tinha apertado faz meia hora, já botou. Ai, só facilitando pra eu editar, né? Muito obrigada, Átila. Muito obrigada. Justíssimo. Isso aí, ajudar nunca. Não, jamais, isso aí nunca, né? A Fê não tá falando nada, eu vou ficar com uma fama horrorosa, sabe? Porque essa semana eu fiz uma live e as pessoas ficaram falando que eu não deixei a Rosa falar. E agora a Fê tá aqui calada e eu tô falando, e aí depois vão falar a mesma coisa, falar que o episódio fui eu falando, que entendeu? é isso? Você só tem 15 minutos. Se eu ficar falando no meio também, aí não dá tempo. Mas é que eu tenho que me defender. Ah, entendi. Ok. Olha só, a Fernanda sumiu, o áudio dela travou, a câmera dela travou. Então eu vou ficar aqui rindo. Vou fazer a risada de bruxa, ela vai tomar um susto quando for ver essa gravação. Interrompemos a programação para avisar que se você está de fone de ouvido, peço que abaixe o volume, por favor, em 3, 2, 1.